Então a gente está conversando sobre cirurgia plástica funcional, que a ideia é buscar um melhor preparo pré-operatório dos pacientes, elas chegarem numa condição muito otimizada para ter uma melhor performance de pós-operatório, melhor retração de pele, melhor cicatrização, menos inchaço, menos complicações. Deixa de ser aquele pré-operatório, né, Cleman? Aqueles exames básicos de pré-operatório, superficiais, né? Exames de sangue básicos, coagulação, exame de sangue geral, um check-up mais superficial, e a gente começa a ter como rotina um exame, vamos falar primeiro dos exames laboratoriais, muito mais aprofundados, né? Nessa questão, de exames de sangue, os pacientes que já passam com nutrólogos, né, já estão acostumados a fazer esse tipo de exames que se assemelha demais, né? A estratégia que eles têm para buscar uma melhor performance no exercício dos pacientes, uma maior longevidade, melhor qualidade de vida, é o que a gente está buscando na cirurgia plástica, regulando esses mesmos parâmetros, esses mesmos exames, para uma melhor performance de recuperação, né? Mas lembra muito, né? É uma invasão, a gente brinca que é a nutrologia invadindo a cirurgia plástica. Dentro dessa análise, então, de exames laboratoriais mais aprofundadas, o que você considera aí bem importante? Quais exames? Vamos dizer? Como você falou, Rafa, essa sinergia entre as especialidades vai beneficiar a paciente. E nesse sentido, a nutrologia olha alguns outros exames que muitas vezes são esquecidos pela medicina tradicional e normalmente não são solicitados. Por exemplo, vitamina D. Uhum. A gente vive em cidade grande, trabalha dentro do hospital, a paciente trabalha no escritório fechado. Quer dizer, as pessoas hoje em dia elas não tomam sol. Uhum. E em contrapartida daquelas observações que se faz, que não se deve tomar sol por conta de câncer de pele, etc. Na verdade, 15, 20 minutos de sol por dia é benéfico justamente para a produção de vitamina D e manutenção em níveis adequados. Uhum. Então, atualmente, no protocolo da nutrologia, você solicita vitamina D. E a suplementação, se bem indicada, correto? Hoje a gente acha que a grande maioria dos pacientes está com os níveis de vitamina D nos exames pré-operatórios abaixo do limite inferior, quer dizer, a gente quer níveis bem otimizados, né? Mas elas estão, a maioria, abaixo ainda dos 20, então que seria o básico do básico de normalidade, a maioria está bem abaixo. Pelo que você comentou, estilo de vida, pouco sol. Então a grande maioria a gente acaba tendo que suplementar no pré-operatório, porque é isso, a vitamina D hoje é considerada quase que um hormônio, né? Exatamente. Entra no processo todo de cicatrização, entra no processo da imunidade. Então, assim, para a gente saindo dos exames tradicionais, a vitamina D acaba sendo quase que um dos mais importantes aí, né? Um dos pilares que a gente acaba dando essa atenção e suplementando quando necessário, e acaba sendo na maioria das vezes. Eu considero a vitamina D como um excelente pilar e um ponto a ser observado com muita atenção, muito critério, Rafa, porque as pacientes, você já está observando, chegam com níveis insuficientes de vitamina D, às vezes abaixo de 20, e a vitamina D é um antioxidante, um anti-inflamatório e um modulador do sistema imunológico. Ou seja, paciente com a vitamina D em níveis mais altos, próximo dos níveis superiores, certamente terá benefícios. E a ideia acho que é essa, né? Na nutrologia, otimizar os exames bons e minimizar os exames ruins. Então tem aquele intervalo de normalidade, não é? Sim. Vamos deixar para cima no limite superior os bons e no limite inferior os ruins. Eu acho que assim a gente chega num ponto que está o mais perfeito possível. Sim, sim. Então, falamos de vitamina D. Daí, a gente tem dois parâmetros que a gente hoje dosa de rotina e acabam sendo importantes. Então, a proteína C reativa e a homocisteína, buscando inflamação, né? Então, são dois parâmetros do exame de sangue que a gente busca ali saber como que está o grau de inflamação desse paciente, né?
que você acha? Exatamente, Rafa. Esses são marcadores inflamatórios. A nutrologia já observa bastante esses marcadores. Alguns laboratórios, inclusive, já emitem o laudo com uma observação, como marcadores de risco cardiovascular. Uhum. Então você veja a importância de você tentar baixar esses níveis, minimizar com um bom estilo de vida, uma boa alimentação. Então o ideal é que a homocisteína esteja menor do que 10 e a proteína C reativa, PCR, esteja baixo também, nos menores limites. Você vê. Aí é interessante essa observação que você fez, porque se eles são marcadores inflamatórios, tanto é que se eles ficarem ali altos a longo prazo, eles podem ser marcadores de risco cardiovascular, né, de doenças cardiovasculares. Desde pressão, né, hipertensão arterial, até o infarto agudo do miocárdio, acidente isquêmico, né, o AVC. Agora, a gente, para a cirurgia, por que não operar inflamado? Então a gente não quer a longo prazo, para a saúde, para a expectativa de vida, para a qualidade de vida. A gente não quer que eles estejam altos, a gente não quer operar um paciente inflamado, justamente porque o pós-operatório também não vai ser legal. São pacientes que provavelmente a gente vai ter mais riscos, desde tromboses, infecções, até fibrose, né, um inchaço, um edema mais prolongado. Né, quem tem tendência a queloide, uma cicatrização hipertrófica, pode favorecer também. Então, quer dizer, essa inflamação no pós-operatório pode ser muito complexa. Né? O paciente que incha mais, que fica mais debilitado, aquela cadeia, né? uma bola de neve, vai trazendo um paciente mais parado, com mais risco de uma trombose, né? Uma cicatrização de pior qualidade do que poderia se tivesse num estado menos inflamatório. Imagina uma margem para uma incidência maior de infecção de cicatriz cirúrgica. Aí vem uma infecção, atrapalha todo o processo. Então a ideia é isso, é identificar. E aí vamos supor que a gente identificou, o paciente está inflamado. Proteína C mais alta, homocisteína alta. O que a gente pode fazer para... Puxa, então não vai dar para operar agora porque os exames inflamatórios estão meio altos, né? O que a gente pode fazer para otimizar essa questão e operar numa situação, né, menos inflamatória, numa condição de saúde melhor? Que medidas assim básicas que você pensaria? Bom, Rafa, acho que o tripé, boa qualidade do sono reparador, que não comprometa uma desregulação dos hormônios. Então, sono reparador, uma dieta adequada, uma reeducação alimentar e atividade física. Acho que esse tripé ele é consagrado. A gente sempre está falando disso, mas de fato, se a paciente se empenhar, se dedicar, eu acho que os resultados são bem nítidos. Esses marcadores inflamatórios todos tendem a baixar. A composição corporal da paciente tende a melhorar. Então é um conjunto. A paciente chega mais bem preparada. O organismo dela acaba aceitando melhor esse estresse cirúrgico, que é uma agressão, né? É uma agressão para o corpo da paciente. E juntamente a isso, uma melhor recuperação e um resultado cirúrgico estético mais otimizado, melhor, com mais qualidade. Sim. Mais produção de colágeno, melhor retração da pele, né? Melhor, exatamente. O interessante é que a gente percebe muito na prática, não é sempre, né? Mas é muito comum, tudo está associado. Então o paciente tem ainda um sobrepeso mais elevado, o paciente na bioimpedância se mostra ali com uma porcentagem de gordura mais alta. Isso é muito comum no pós-gestacional. Mas a paciente está até com um índice de massa corporal equilibrado. Mas na hora que você vai ver no detalhe na bioimpedância, a porcentagem de gordura está alta. Porque nesse processo dos filhos pequenos, mudou muito o estilo de vida, desacelerou com o exercício, piorou a alimentação, muito carboidrato, açúcar. As pacientes vão trocando, perdendo massa magra, ganhando composição gordura corporal,
Então a gente já vê ali na primeira consulta esse cenário. Então, puxa, a gente já sai com uma meta ali de perder um pouco de peso, de baixar a gordura visceral, de melhorar a composição corporal, exercício, alimentação. E aí os exames laboratoriais vêm com esses parâmetros inflamatórios. Então você vê todo um contexto. E aí essa perda de peso vai beneficiar, essa melhora no estilo de vida, né, trazendo mais exercício, melhorando uma alimentação mais low carb, né, mais proteica, mais natural, vai trazendo esse, não só a composição corporal, como os exames laboratoriais tendem a caminhar juntos, né? Na maioria das vezes é assim, na maioria das vezes é assim. Tem casos, como a gente estava discutindo, o caso de uma paciente que está tudo perfeito, tem um estilo de vida legal, né? Tem uma rotina de exercício, alimentação e tal, e tem um parâmetro inflamatório ali que a gente vai ter que pedir para um nutrólogo olhar e otimizar e provavelmente suplementar com os antioxidantes todos, mas assim, é uma situação mais rara. Né? Tá numa rotina já bem certinha e ter algum parâmetro desse fora. O mais comum é ter ainda um sobrepeso, uma gordura visceral alta, e aí vem lá a homocisteína meio alta, né? Aí baixou o peso, melhorou a rotina de exercício, melhorou a alimentação, melhora a homocisteína, melhora a proteína C. Né? Exatamente, Rafa. Certamente a gente vai se deparar com algumas exceções, né? Às vezes a gente observa fisicamente a paciente, os exames estão bons ou vice-versa. Teremos exceções, não há nada como regra, mas o objetivo sempre é otimizar. Uhum. E vale lembrar a dosagem, a importância da dosagem da insulina. Uhum. Normalmente os colegas médicos solicitam a dosagem da glicemia, eventualmente da hemoglobina glicada, mas não solicitam o exame de insulina. Uhum. Ele é um marcador inflamatório extremamente importante e que dá sinais mais precoces de quando o paciente está desenvolvendo uma resistência insulínica, está tendendo para um caminho não muito bom. Uhum. E tem como melhorar, tem como otimizar, se encaixa nos protocolos pré-operatórios. Então eu adicionaria aí o nível de insulina como de extrema importância para a gente observar no pré-operatório. Isso que é interessante, né? A gente, para ter uma glicemia alterada, seria um paciente já diabético, né? Exatamente. É uma situação, é mais raro, né? O paciente... Já é o fim do túnel. Exato, já assim. Se a gente puder pegar... Então é difícil, né, ter essa situação. Aí, claro, vai ter que passar com um endocrinologista, tratar o diabetes, ou um pré-diabetes, mas se a gente já dosa aquele primeiro exame que alteraria nesse processo da metabolização aí da glicose, do açúcar, que seria então nem a hemoglobina glicada, que é aquele açúcar do sangue de 3 meses, mas a insulina, a gente vai conseguir ver de uma forma muito inicial, né? E que pode ser deletéria para a cirurgia. Com certeza. Né? Então, se a gente tem mais açúcar no sangue, a gente pode ter toda uma piora na performance do pós-operatório, né? Falando em cicatrização. Então, é bem clássico que o diabetes atrapalha a cicatrização, né? Mas uma situação inicial lá atrás, bem no começo dos exames alterados, uma insulina alta, então o paciente tem um processo ali tem mais açúcar no sangue, que a gente chama de glicação, né? Então tem as moléculas ali do açúcar roubando né, colágeno, roubando elastina, e isso vai atrapalhar na cicatrização, vai atrapalhar no sistema imune, vai atrapalhar na construção de colágeno, né, que a gente quer, como por exemplo um estímulo aí com Renuvium para retração de pele. Se a gente tem um processo desse, paciente com açúcar alto no sangue, a gente vai ter uma resposta inferior, por exemplo, ao Renuvium. Então, mais riscos, como você falou, mais riscos e um pior resultado estético. Né? Daí a importância da gente perceber, identificar, para daí não operar nesse momento, fazer um preparo todo, uma estratégia de antioxidante aí de alimentação, exercício, sono, intestino funcionando bem, eventuais suplementações, antioxidantes, algumas vitaminas, por exemplo a vitamina D, para daí operar numa situação mais ideal, né? Eu acho esse ponto, esse detalhe crucial, Rafa. E a paciente precisa compreender, né? Às vezes ela vai precisar se reprogramar para fazer a cirurgia. A gente respeita, mas ao mesmo tempo ela tem que entender que já está fazendo um investimento
em diversas coisas, e não seria interessante ela já realizar a cirurgia com uma possibilidade de ter um resultado comprometido. Como você falou, paciente com uma glicemia alterada, com uma insulina alta, hemoglobina glicada alta, ela tende a sofrer um processo de glicação. Vai ter comprometimento do colágeno, da elastina, então é o que você falou, vai fazer uma lipoescultura com aplicação de algumas tecnologias novas, atuais, e eventualmente ter um resultado comprometido. Uma resposta inferior. É uma resposta inferior. Então, extremamente interessante, importante, fundamental entrar nesse protocolo. Eu vejo que as pacientes, eu vejo que elas gostam, assim, porque eu tinha muito receio no começo nesse sentido, né? Puxa, a paciente vai ficar muito chateada de ter que fazer um preparo, ter que perder peso, mas eu vejo que, e assim, como são dados muito objetivos, né? Bioimpedância, exame de sangue, a paciente, e muitas vezes ela até ela sabe que ela não deve operar, ela tem que perder um pouco mais de peso, ela está numa rotina muito sedentária, não está com uma alimentação legal, então eu vejo que o que eu imaginava que poderia ser uma notícia ruim, não, elas percebem como algo importante, que ela estava preparada para, e aí mais animada ainda ela fica, agora sabendo que, né, os pontos que a gente vai precisar melhorar, o porquê disso tudo, né? E aí esse preparo ele vem com uma luva, né? O paciente fala, não, então tá ótimo, então quero focar na cirurgia. E é difícil os pacientes passarem hoje para operar tão precocemente, né? Em geral, elas querem se programar para as férias, para um mês ali que ela vai ter uma condição no trabalho mais equilibrada, ou vai ter uma rede de apoio mais facilitada, ou férias das crianças. Então, já é ótimo, porque não vai ser para agora a cirurgia, vai ser para aquele mês específico. A gente tem o tempo para, até lá, não só esperar, mas já ir fazendo todo esse trabalho que vai ser muito legal para a cirurgia, né? Para o resultado e para os riscos, a redução dos riscos, né? Então, Cleber, falamos de vitamina D, da questão do açúcar no sangue, então, né, a insulina, a hemoglobina glicada, né? E falamos dos parâmetros inflamatórios, né? Então, da proteína C reativa da homocisteína. Bem legal. Eu acho que esses tópicos são os principais, mas tem uma bateria de exames, né, Rafa? Tem uma bateria de exames ainda a ser feita. Alguns outros marcadores inflamatórios, mas eu acho que a gente considera esses os principais. E é muito bom para a saúde. No final das contas, é muito bom para a saúde da paciente. Não, com certeza. Uma coisa que a gente pega muito bem é o ferro baixo, né? Os pacientes têm ali a perda menstrual, né? Algumas pacientes têm um fluxo um pouco mais alto, então às vezes a gente tem uma anemia, mesmo que leve, não é uma situação interessante para uma lipoaspiração, por exemplo, para uma cirurgia corporal mais abrangente. E a gente pega, às vezes, a ferritina baixos. Então é uma outra situação que a gente, com frequência, acaba tendo que repor a paciente para a cirurgia com essa parte bem otimizada. Né? Como você falou, são vários, né? Mas esses são importantíssimos. Né? São vários detalhes, exatamente. Importante estar atento a todos esses tópicos, deixar tudo bem coberto, tudo bem preparado. Como você comentou, a paciente ela se prepara, faz uma suplementação de ferro no pré-operatório. No intraoperatório é legal que a gente também consegue fazer, né, um pouquinho de reposição. Lá no hospital já faz. Associa um pouquinho de complexo B, vitamina C. E nesse sentido acaba sendo muito benéfico para a paciente.